Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2. Deixa eu, antes da gente ler, em casa eu te desafio a buscar entender mais sobre esse tema. Mas Deus certa vez mandou construir uma arca que representaria a sua presença. E essa arca deveria estar no meio do povo. E essa arca, quando eles iam em guerra, eles levavam essa arca porque representava a presença de Deus com eles. Até que o povo de Israel começou a pecar. O profeta Eli, que conduzia a nação naquela época espiritualmente, começou a se perder. Seus filhos, que eram sacerdotes na igreja, começaram a aprontar dentro da igreja. A Bíblia diz que Deus os queria matar, porque eles eram filhos de Belial, filho do demônio. Era assim que Deus via os filhos do pastor Eli. E quando eles estavam aprontando, a Bíblia diz que os filisteus invadiram e tomaram a arca, venceram Israel e tomaram a arca da aliança e levaram embora. Quando Eli inclusive soube disso, perdemos a guerra e levaram a arca do Senhor. Icabode, a glória do Senhor se foi. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço. Naquele mesmo dia, Deus matou os seus 2 filhos e o sacerdote. Mas a Bíblia diz que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou um menino, Samuel, e começou uma nova história de restauração espiritual em Israel, porém a arca já tinha ido embora. É interessante que os inimigos pegaram a arca e, como de costume, cada povo tinha o seu Deus, tinha o seu templo. Eles levaram no templo do deus Dagon, e como se fosse um momento de honra, como se colocasse: obrigado Deus Dagon, aqui ó, o Deus de Israel, nós vencemos o Deus de Israel, você é maior. E colocaram a arca na frente, aos pés do Deus Dagon. Quando eles chegaram de manhã, o Deus Dagon estava caído no chão. O que houve aqui? Pegaram e colocaram de novo de pé. E daqui a pouco, quando eles voltaram lá, ele tinha caído e quebrado a cabeça. Ou seja, aquele Deus foi destruído diante da arca da presença do Senhor. Entende? Eles colocaram a presença do Senhor na casa daquele Deus estranho. E aquele Deus não foi capaz de conseguir subsistir à presença gloriosa da arca do Senhor. Naquele momento eles falaram: tira isso daqui antes da gente morrer. E o povo começou a ter úlceras, doenças. E eles entenderam que a pior coisa que foi ter trazido aquela praga para dentro do território deles. E dali eles levaram e devolveram, e ficou na casa de Abinadab. E aí na 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram até o quê? O que diz a sua Bíblia? Até que chegaram 20 anos. 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. E o povo passando por lutas. Veja bem, aquela arca que derrubou os inimigos, que destruiu o Deus inimigo, estava agora na casa de um homem chamado Abinadab. Alguém inclusive foi ungido sacerdote para cuidar da arca. Essa arca ficou 20 anos na casa desse homem, e não se fala nada sobre isso. E apesar da arca de Deus estar na casa desse homem, Israel continuava padecendo, até que Davi se tornou rei de Israel.
E a primeira decisão que ele tomou foi: vamos trazer a arca para Jerusalém. Vamos trazer de novo a presença de Deus para onde ela nunca deveria ter saído. E decidiu então buscar 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima da arca, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de quem? Filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Por quê? Por essa imprudência. E morreu ali aonde? Junto da arca. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. Repita comigo: 3 meses. 3 meses. E abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. E abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. E a bênção foi tão tremenda, então avisaram a Davi dizendo: olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Vamos parar aqui. Olha só por aí a gente já percebe. Essa arca foi levada para o terreno dos inimigos e causou um estrago lá. E os inimigos falaram: tira isso daqui. E levaram para casa de um levita, Abinadab. Seu filho foi ordenado sacerdote para cuidar da arca. E essa arca passou 20 anos naquela casa e nada aconteceu. Até que Davi decidiu: vou trazer a arca para Jerusalém, cidade do Senhor. Só que quando ele decidiu fazer, ele não respeitou a lei de Deus. Se você ler depois 1 Crônicas capítulo 15, você vai entender melhor. Nós vamos ganhar tempo aqui, porque a proposta não é fazer um estudo. Eu quero só chamar a atenção de um detalhe. Ele fez de maneira imprudente. A Bíblia diz que quando eles estavam andando, pegaram um carro novo, preparado apenas para aquilo, nunca tinha sido usado. Botaram a arca em cima e vieram para Jerusalém celebrando, cantando, adorando ao Senhor. Tenta imaginar a marcha para Jesus. De repente, a carroça bambeia no buraco lá e a arca pende para cair. Uzá, preocupado em não deixar a arca cair, foi tentar segurá-la. Foi fulminado.
morreu na hora, porque a ira do Senhor se acendeu. Meu Deus! Davi naquela hora falou: Senhor, que isso? Porque tenta imaginar um culto acontecendo, celebração, adoração, o desejo, a motivação era trazer de volta para a casa do Senhor, para a cidade do Senhor, e de repente morte. E aqui a gente já começa a perceber, querido, que parece que Deus não se importa tanto com a motivação. Parece que não vale para Deus muito a sua motivação. Mas o que vale para Deus é que você faça de acordo com o que Ele estabeleceu. Parece que a nossa obediência vale mais do que a nossa motivação. Existem muitas pessoas que fazem coisas erradas na vida. E aí quando você vai confrontá-las: mas eu não queria ter feito isso, não era essa a minha motivação, não era esse o meu propósito, mas errou, amém? É possível você ter uma boa intenção, mas errar? É possível. E aí nessa hora, a gente começa a perceber que Deus começa a mostrar que, olha só, o reino de Deus não é bagunça. Não é simplesmente você querer fazer a obra de Deus, querer fazer alguma coisa para Deus, desrespeitando aquilo que Ele estabeleceu. Isso é a mesma coisa que acontece, queridos, quando existem pessoas que odeiam festa surpresa. E daqui a pouco eles chegam em casa: parabéns, acende a luz. Você abençoa aquela pessoa? Ela fica constrangida. Pô, já falei que eu não gosto disso. A mulher fez tudo, ligou para todo mundo, tudo. A intenção foi boa? Foi honrá-lo, abençoá-lo, mas ele não gosta, cara. Ele não gosta. E aí, por mais que houve uma boa intenção, não cumpriu o propósito. Entende? Então, parece que Deus é assim também. E aí naquele momento, se você estudar depois, você vai ver que eles colocaram em cima de um carro novo. Mas a ordem de Deus era que ela deveria ser trazida no ombro. Ou seja, não poderia automatizar o processo. Eles teriam que trazê-la no ombro. Somente os sacerdotes podiam fazer isso. Ninguém poderia tocar na arca, porque era santa. Lá em Números 4, 5 e 6 diz isso: para que não morram. Havia toda uma palavra sobre isso. E o levita sabia disso. Eles eram treinados para isso. Eles eram preparados para isso. Por isso que a Bíblia diz que houve imprudência. Imprudência, querido, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a negligência. Na imprudência ela age, mas toma uma atitude diferente do que era esperado. Foi imprudente. Você foi imprudente, você não pensou, você sabia, você foi imprudente, você agiu sem pensar. Quando a gente fala que alguém foi imprudente, você agiu sem pensar. E foi isso que Davi fez. E, pastor, mas como é que então Davi erra e o levita paga a conta? Não, mas ele era levita. Ele poderia falar: meu rei, desculpa, mas não dá para ser carregado dessa forma. Mas quantas pessoas às vezes querem agradar o pastor, querem agradar o líder, mesmo sabendo que está errado. Entende? E aí nessa hora quem morreu foi Uzá, o levita. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa mesma arca que causou úlcera nos inimigos, que fez com que o ídolo caísse por terra, que matou Uzá, Davi falou: não vou levar lá para casa não. E a casa de Obed-edom ficava na estrada. Ele era um porteiro da casa do Senhor. Ele também era um levita. E a Bíblia diz que eles deixaram lá e foram embora. Mas de repente algo começa a acontecer. A bênção do Senhor chega naquela casa.
a bênção do Senhor chega naquela família. A Bíblia diz que a casa e a família começam a prosperar pelo simples fato da presença de Deus ter entrado naquela casa. E o negócio foi tão grande, parece, porque chegou a notícia lá em Jerusalém: Davi, você não sabe da maior. Sabe aquela arca que matou Uzá, que destruiu os inimigos, que a gente deixou na casa de Obed-edom? O cara começou a prosperar depois disso. A coisa começou a acontecer. Ou seja, Davi, o problema não está na arca, o problema não está na presença, está na forma como lidamos com a presença. O problema não está com a presença de Deus, o problema está como lidamos com a presença de Deus. E aí você vai ver que Davi entendeu e reuniu os sacerdotes e estabeleceu então, levantou um sacrifício diante do Senhor. E os sacerdotes pegavam, davam 6 passos como era ordenado, levantavam o sacrifício e davam mais 6 passos, e iam assim sacrificando ao Senhor, cumprindo a proposta que Deus havia estabelecido. E com isso ele leva a arca para Jerusalém. Então, queridos, isso pela manhã ficou dentro de mim, quando eu estava falando e orando por várias pessoas que muitas vezes estão na igreja, e que já o conhecimento bíblico não está mais fazendo efeito. O conhecimento sobre princípios de libertação, de cura interior, já não cura nem mais liberta. Sabe, quando o tempo de ministério já não faz mais sentido, quando tudo isso já não transforma a vida das pessoas, Deus começou a me chamar a atenção. Obed-edom, leia sobre Obed-edom e você vai entender o porquê disso tudo aí. E aí, amados, quando eu comecei a ver essa questão, isso me chamou a atenção. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e não aconteceu nada na casa dele. E pelo contrário, quem morreu? Quem era Uzá? Filho de Abinadab. Além da arca não ter abençoado a casa dele, ainda matou o filho dele. Ou seja, aquele homem perdeu uma grande oportunidade de ter a sua vida e a sua família abençoada. Pelo contrário, aquela presença ainda matou o seu filho. Isso tem que chamar a nossa atenção. Como que a mesma presença amaldiçoa e abençoa? Como a mesma presença estraga e conserta? Eu preciso parar para pensar nisso. Abinadab era um levita, mas parece que não tocou o coração de Deus com a sua adoração. Também parece não ter ensinado a seus filhos lidar com a presença de Deus. Por outro lado, depois dos 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, querido, ele e seus filhos nunca mais saíram da presença do Senhor. Mesmo quando ela foi levada para Jerusalém, mesmo após a construção do templo de Salomão, lá estava a família abençoada de Obed-edom. Rapidamente, querido, eu quero te mostrar aqui 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Rapidamente, eu não vou ler tudo, só para você ter uma noção, depois você estuda em casa. Quem sabe pode ser a célula dessa semana. 1 Crônicas 15, 17 e 18, 16 a 18. Disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem levantando a voz com alegria. E designaram, pois, os levitas, Aemã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, filho de Merari, seus irmãos Etan, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos de segunda ordem, a Zacarias, Beni, Jaziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeléu, Miqunéias e quem? Obed-edom. E Jeiel, os porteiros. Você vai ver que Obed-edom ficou responsável em cuidar das portas do templo, aonde a arca do Senhor ficava. Ele não ficou mais em casa,
ele foi levado para Jerusalém. Olha só que coisa tremenda. No versículo 24. E Sebanias, Jeosafá, Netaneel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram os porteiros da arca. Ele cuidava ali da presença do Senhor. 1 Crônicas 16, 4 e 5. Você vai ver lá que agora colocaram alguns ministros para adorarem e louvarem e levarem todos a adorarem. E entre os ministros que foram levantados, está lá Obed-edom. De porteiro foi a ministro. Tocava. Deixou de ser um guardião da arca e passou a ser um ministro de adoração, liderado por Asaf. Em 1 Crônicas 16, 37 e 38, o incansável adorador que era liderado por Asaf deixa de ser somente um ministro e passa a ser líder de 68 pessoas. Olha só. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia, e mais a Obed-edom com seus irmãos, 68 pessoas. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Rosa deixou por porteiros. Agora a família já estava envolvida no ministério. E agora Obed-edom estava conduzindo seus irmãos como porteiros da arca da aliança, do templo do Senhor. Continua. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 23. Parece que ele foi crescendo, até que a Bíblia diz que houve uma invasão em Israel. E aí no capítulo 25, versículo 23 e 24, e Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, de Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. E derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus. O que diz a sua Bíblia? Com Obed-edom. E os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Parece que ele se tornou tesoureiro. Ele cuidava dos tesouros que haviam na casa do Senhor. Quando foram invadidos, eles pegaram todos os tesouros que estavam sob o cuidado de Obed-edom. Se você continuar a história, você vai ver que nunca mais Obed-edom se afastou da arca do Senhor. Que nunca mais Obed-edom e a sua família se afastaram da presença do Senhor. Estavam ali por gerações. E é interessante que quando você começa a ver 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 a 8, fala dos filhos dele. Os filhos de Obed-edom: Semaías, Jeoz-abade, o segundo Joá, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, Amiel, Isacar, Peuletai, e o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Preste atenção no nome dessas pessoas, desses filhos. Semaías, ouvido por Jeová, significa o seu nome. Josadabe, Jeová foi quem me deu. Joá, Jeová é meu parente, é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Isacar, portador de salário. Olha o nome dos filhos dele. Tudo ligados a Jeová. Tudo ligados ao Senhor. E se você continuar e começar a ler o nome de alguns netos, por exemplo, versículo 7, os filhos de Semaías, Otni, que significa leão do Senhor. Exalbade, Deus tem me dado.
Se você olhar o nome de cada um deles, Obed-Edom colocou o nome dos seus filhos totalmente ligados ao Senhor. E parece que os seus filhos colocaram o nome dos filhos deles totalmente ligados ao Senhor. O Senhor quem me deu, o Senhor é a minha recompensa. Ele é amigo de Deus, é o leão do Senhor. E se você vê, querido, Obed-Edom e toda a sua família nunca mais foram afastados dos serviços da casa do Senhor e de estarem cuidando da arca da presença. Isso tem que falar alguma coisa com a gente. Isso tem que ministrar ao nosso coração. E aí a gente começa a perceber qual é a diferença de Abinadab, que teve seu filho morto pela presença, porque foi imprudente. Por que que essa arca ficou 20 anos na casa desse Abinadab e não mudou a vida dele? E pelo contrário, nem abençoou os filhos dele. E de repente essa mesma arca vai para a casa de Obed-Edom e muda a história dele. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele e faz com que toda a sua casa se tornem responsáveis pelo altar, pela porta, pela arca, pelos tesouros do Senhor. Eles eram adoradores, de fato. Vários comentários que a gente lê falam a mesma coisa. Que de repente lá em Abinadab, você vê, levantaram um sacerdote só para isso, para cuidar da arca. Mas parece que ele lidou com aquilo de forma religiosa. E apesar de Obed-Edom não ter sido levantado como um sacerdote para isso, visto que aquela arca estava na casa dele, ele acordava pela manhã, dava de cara com a presença do Senhor. Dá a entender que ele tirava um tempo de adoração. Dava a entender que ele reunia a família, vamos adorar o Senhor. A presença do Senhor está aqui. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos buscar os seus preceitos. Vamos começar. Por quê? Você sabe o que significa Obed? Servo. Servo. Não é coincidência, querido. Não é coincidência que ele se tornou um servo do Senhor com toda a sua casa. Toda vez que ele acordava, adorava o Senhor. Ele cuidou da presença do Senhor como outro não cuidou. E por isso aquela presença se manifestou na sua casa, na sua família e na sua descendência. Quando eu estava então pensando nisso, meu Deus, então a questão é lidar com a presença. É como que a gente lidar com a presença. O Senhor me trouxe à memória que essa arca não ficava vazia. Tinham 3 coisas dentro daquela arca que o Senhor ordenou que Moisés colocasse como ato profético ali. Vocês sabem? Primeira coisa, as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas da lei que Moisés escreveu lá no monte, estava lá dentro. O que significa isso? As tábuas da lei significavam os preceitos do Senhor que foram quebrados por Uzá, que não foram respeitados pela família de Abinadab. Entende? Dentro daquela arca tinha as tábuas do concerto. A palavra de Deus que guia o nosso caminho. Ali está o que a gente pode, o que a gente não pode. O que você pode fazer para agradar a Deus. Dentro da arca tinha a palavra de Deus. Segundo, tinha um pouco de maná, que foi aquele pão que caiu do céu e que sustentou Israel durante 40 anos no deserto. Todo dia, pão do céu no chão. E eles podiam comer, pegar, fazer bolo, fazer um monte de coisa. Durante 40 anos, todo dia estava ali. E mais, o que chama a atenção é que esse maná representava a dependência do Senhor. Por quê? Porque na sexta-feira, Deus falou o seguinte: olha, todo dia vocês só vão pegar pro dia. Não pegue para amanhã, só para hoje. Amanhã vai cair de novo. Nos primeiros momentos, nem todo mundo obedeceu. Ah, vai, cheio de fome, estou no deserto, vai que amanhã não tem. Eles pegavam a mais. O que acontecia quando chegava no outro dia? Estragou tudo. Estragava, tinha tempo de validade. Isso Deus queria trabalhar neles o quê? A
confiança e a dependência. Amanhã eu vou trazer de novo. Deus proverá. Deus proverá. Na sexta-feira, tudo bem, ó, vocês vão poder pegar para o final de semana, porque no sábado ninguém trabalha. E aí, o que eles pegavam na sexta-feira, não estragava para o domingo. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. O que esse maná que estava ali dentro representava? Precisamos depender de Deus diariamente. Precisamos, aquela arca na casa daquele homem, toda hora que ele olhava e lembrava, tem coisa aí dentro. O que tem? Palavra do Senhor. Como é que está a palavra de Deus na nossa vida? Vamos buscar lembrar e meditar nas palavras do Senhor. Dentro dessa arca tem o maná. O que isso fala conosco todo dia? Hoje o Senhor tem provisão para hoje. Vamos confiar no Senhor. Mulher, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus é fiel. Está aqui a prova. Tem o maná aí dentro, que Deus sustentou Israel durante 40 anos. Todo dia caía, todo dia caía. Deus proverá, mulher. Vamos confiar no Senhor. E mais, tinha a vara de Arão. Que vara é essa, pastor? Um dia, o povo de Israel começou a questionar Moisés com relação à escolha de Arão como sacerdote de Israel. E Moisés, então, Deus mandou, chama líder de cada tribo, um homem de cada tribo. Pega uma vara seca, pede para cada um deles colocar um nome e apresentem diante da arca, diante da minha presença, e amanhã você volte, e a vara que florescer será aquele a quem eu escolhi. Não tinha como a vara florescer. Primeiro, porque ela era seca. Segundo, porque ela não estava ligada em árvore nenhuma, galho seco. E aí de repente somente a ara de Arão floresceu de uma forma milagrosa. E naquele dia foi confirmado o chamado. Você pode imaginar aquele homem passando e lembrando, aqui tem uma vara de Arão. O que significa? Que um dia Deus escolheu alguém como uma vara seca e o chamou no meio de todos os outros, lhe deu uma missão, um chamado para ser sacerdote em Israel. Essa vara fala que também eu tenho um chamado. E o que eu estou fazendo com o meu chamado? Eu que era lá atrás uma vara seca, eu que de mim mesmo não tinha nada para oferecer, mas um dia Deus me escolheu de tantos outros e me deu um chamado e me deu uma missão. O que eu estou fazendo todo dia com a minha missão? Porque durante 20 anos tinha um cara que foi levantado para cuidar daquela arca, mas será que ele estava cumprindo o seu chamado? De estar diante daquela arca, de ministrar diante da presença do Senhor? Mas parece que Obed-edom sabia, dentro dessa arca tem uma vara que lembra que um homem foi chamado, questionado por muitos, e Deus decidiu dar um sinal: foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. O que você está fazendo com esse chamado? Eu era uma vara seca, mas pela misericórdia eu floresci. Você consegue imaginar, querido? Todo dia na casa de Obed-edom, algo que lembrava a ele: a palavra de Deus está aí dentro. Mas como é que ela está aí dentro? Maná de Deus está aí dentro. Mas como é que está a dependência do Senhor aí dentro? Aí dentro tem uma vara que lembra que um dia alguém foi chamado. E você foi chamado? O que você está fazendo com o seu chamado? Todo dia você sendo ministrado, querido. E todo dia ele respondia aqueles 3 elementos. Todo dia ele renovava a sua meditação na palavra do Senhor. Todo dia ele renovava a sua dependência do Senhor. E todo dia ele era confrontado com relação ao seu chamado, com relação ao cumprimento da sua missão. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por isso, querido, que aquela casa, aquela família foi abençoada e todos serviram ao Senhor. Porque para eles não era um baú simplesmente. Aquela arca falava todo dia com eles.
E parece que ele não se acostumou com aquilo, como o outro. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, que na verdade Abinadab e Uzá, eles na verdade eram familiarizados com a arca, mas não tinham intimidade. Uma coisa é você ter familiaridade, outra coisa é você ter intimidade. Uma coisa é que familiaridade aponta para eu já estou acostumado, eu já sou familiar a essa situação, e eu já estou acostumado com isso. Essa arca estava lá na minha casa, e ela vai cair, não tem problema, ela estava lá na minha casa, há 20 anos que eu lido com essa arca, e foi lá e pum, tocou da maneira errada, e foi fulminado. Mas parece que lá na casa de Obed-edom, ele não se familiarizava, ele se relacionava. Havia uma intimidade, e não apenas familiaridade. Meu Deus. Diante disso, querido, você tem se conduzido pela palavra do Senhor? Quando você olha pela sua vida hoje, você que já recebeu a Cristo, porque Jesus, ele representa esses três, ele é a palavra, ele gera essa nossa dependência dele, ele é quem nos chama, tudo a gente já tem em Cristo. Mas como você tem lidado com isso? Porque o que nós estamos aprendendo hoje é que a diferença é como lidamos com a presença. Não adianta você estar onde Deus está. O que faz a diferença é como você reage a essa presença. Não adianta você estar onde tem uma arca que tem palavra, maná e vara de Arão. A questão é qual é a tua resposta a esses elementos. Ou seja, como é que está a palavra de Deus na sua vida? Você tem se conduzido pela palavra ou apenas por suas boas intenções? Por isso que de repente, apesar de você estar até fazendo coisas para Deus, pode ser que você não esteja sendo aprovado por Deus, porque não é simplesmente sair fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, mas fazer aquilo que Deus quer que a gente faça do jeito que Deus estabeleceu que a gente faça, amém? Porque do contrário não adianta fazer, não teremos recompensa, não seremos abençoados. Como é que está a sua dependência do Senhor? Quando você já não vê mais saída, você assume o controle? Ou você continua confiando que amanhã vai cair mais maná? Amanhã vai cair mais maná. E mais, não é só isso não. Teve gente que enjoou do maná e começou a reclamar de maná. Toda hora maná, 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 maná. Existem pessoas que não entenderam que existem tempos na nossa vida que nós vamos ser alimentados por corvos, porque há seca em Israel. Existem momentos na nossa vida que a gente vai ser alimentado com o básico. E amados, nós temos o básico que outros nem o básico têm. Mas existem pessoas que não conseguem entender isso e começam a murmurar e começam a questionar, porque não entendem que é um processo que a gente está passando, que você está passando. E por isso eu preciso confiar em Deus, que ainda que seja maná, maná, maná todo dia, mas gente, a gente está no deserto, não tem mercado, não tem shopping, não tem nada. O maná já é um milagre tremendo. Dá glória a Deus pelo maná, irmão. Melhor o maná do que nada, entendeu? Mas é um tempo, amém? É um tempo que a gente está passando. Vai ter uma hora que nós vamos chegar em Canaã, terra que mana leite e mel. Mas enquanto a gente está no deserto, é a provisão que Deus estabeleceu. E quando eu não aceito isso, eu quero viver aquilo que eu acho que é o melhor para mim. E aí nessa hora, eu assumo o controle. Eu faço dívidas que Deus não vai pagar.
Eu tomo decisões que Deus não tem compromisso nenhum com isso. E aí é o que a gente vê, a presença de Deus está na vida da pessoa, e a pessoa não prospera, a pessoa não é abençoada, a sua família não cresce. Por quê? Porque não adianta ter uma arca ali dentro e negligenciar o que essa arca fala. Não adianta ter uma arca ali dentro, não adianta ter a presença aqui dentro, mas eu não vivo de acordo com a palavra. Eu não vivo na dependência do Espírito Santo. Eu não cumpro o meu chamado. Não adianta, irmão. Esse, diz o Senhor, é um dos motivos de muitas pessoas que já têm a presença, quem sabe há 20 anos, e não tem conseguido ter experiências que aquele de 3 meses já está vivendo. Existem pessoas que às vezes 3 meses na igreja já estão voando, já estão dando testemunho, e os de 15 não tem nada para falar, porque se familiarizaram com a palavra. Ela não fala mais como falava no início, que eu obedecia plenamente porque era Deus falando. Não, agora é a Bíblia. Eu li lá na Bíblia. Não é mais Deus falando. Entende? Antigamente eu não tomava decisões sem consultar o Senhor. Agora eu já sou maduro. Agora eu já sei por onde caminhar. Não preciso mais orar. Está certo que aquilo ali vai dar certo. E eu vou e tomo decisões. Queridos, eu tenho orado muito por algumas pessoas que eu não consigo entender o que está acontecendo. Porque nós temos uma palavra. Há uma unção sobre nós. Queridos, o que Deus tem liberado sobre nós, nem todo mundo tem recebido. Porém, nós não temos visto o efeito. Nós tivemos aqui no Cura Minha Noiva, não sei se eu falei domingo passado, que isso me chamou tanta atenção, e o pastor dele me ligou essa semana. Um rapaz chegou aqui no Cura Minha Noiva em abril, separado, a mulher dele já tinha ido embora, separado. E no Cura Minha Noiva todo, Deus foi foi falado muito de família, daqui a pouco ele quebrado, Deus volta. Antes de acabar o Cura Minha Noiva, ele já ligou para sua esposa. Deus começou uma obra. No final do Flecha Polida agora, me chamou: pastor, preciso dar um testemunho. Cheguei no Cura Minha Noiva quebrado, separado, meu casamento destruído. Aqui minha esposa aqui. Estamos juntos vivendo o ministério. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa história, pastor. Estamos aqui. O pastor dele ficou tão impactado: pastor, queria saber como é que a gente traz esse Cura Minha Noiva aqui para São Gonçalo. Porque está todo mundo impactado. O pessoal voltou do Flecha Polida ativado. Eles querem que a gente faça isso aqui em São Gonçalo. Mas eu vou repetir, queridos. O Cura Minha Noiva foi sexta noite, sábado manhã, tarde e noite. 1 dia e meio mudou a vida daquele casal. Existem pessoas que estão aqui semanalmente, 2 vezes na semana, com um seminário, com libertação, com aconselhamento, e não temos visto o mesmo nível de transformação. Isso faz uma denúncia, que não adianta a gente ter a arca aqui conosco. Não adianta sermos guardiões de uma visão, de uma unção. A questão é como eu respondo a essa palavra, a essa mensagem. Entende? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque estamos orando exatamente por isso. Senhor, dá-nos a entender o que está acontecendo. E hoje eu creio que o Senhor falou comigo. Aí ó, esse é o problema, filho. Não é a presença sozinha que faz todas as coisas. É como vocês lidam com essa presença. Você pode ter 20 anos dentro da sua casa, a arca da presença do Senhor, que destruiu os inimigos, que botou úlcera nos inimigos, mas que vai matar o seu filho. Por outro lado, 3 meses só, eu posso mudar a história de uma família. E não só ali. Não foi só os 3 meses. Não foram só os 3 meses. Porque você vê que a família desse homem, nunca mais eles saíram da presença do Senhor. Você tem se alimentado dessa presença?
Você tem servido a Cristo através do seu chamado? Porque muitas vezes, você viu aqui que o pastor João falou, ele estava numa luta, mas ele decidiu ir buscar respostas, e nasceu um ministério onde ele ainda não viu a completa vitória, mas já começou a ser ministrado e já começou a ministrar nos outros. E eu tenho certeza que quando ele lá naquela reunião começa a ouvir a história de outros pais, de outras famílias, ele é consolado, ministrado, fortalecido. Amém, pastor? Entende? Ou seja, muitas vezes é no exercício do seu chamado é que você vai começando a ver Deus operar. Ao invés de ficar sentado esperando Deus operar, não, eu vou cumprir o que Deus tem para a minha vida. Porque muitas vezes é no cumprimento, na obediência ao que Deus tem para mim, que a minha vida vai sendo marcada, que eu vou tendo confirmações do que Deus tem, eu vou tendo uma inspiração do que Deus tem para mim. A presença do Senhor na vida de Obed-edom abençoou sua vida, sua família, porque eles souberam lidar com ela. Mas nós temos visto em muitas casas que na verdade o homem tem prevalecido, os frutos da carne têm prevalecido. E eu quero fechar aqui, querido, rapidamente, Gálatas 5, vai lá para o Novo Testamento, porque de repente alguns podem estar perguntando, mas pastor, na prática, como é que é isso? Na prática, eu quero sair daqui e praticar. Na prática, pastor, como é que é isso? Como é que funciona? É muito simples, querido. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, intriga, dissensões aqui, divisão de pensamentos, duas pessoas lutando num cabo de aço ali, eu tem que ser assim, não tem que ser assim, não tem que ser assim, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quando você olha hoje para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você consegue identificar algumas dessas coisas? Ira, contenda, prostituição, ciúmes, peleja, divisão de pensamento. Minha casa está dividida. Veja bem, mesmo que você já tenha a presença de Deus na sua vida, o que está manifestando nessa casa são as obras da carne. Ou seja, essa arca nessa casa não está fazendo efeito nenhum. Sua casa é a casa de Abinadab. Desculpa falar, mas eu preciso falar. Por outro lado, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. E se você continuar, você vai ler assim: e os que vivem no Espírito não cumprirão as concupiscências da carne. Ou seja, se o Espírito Santo está conduzindo a sua vida, o que vai manifestar nessa casa é a presença de Deus, a prosperidade, a bênção. Mas se é a carne que está manifestando, essa casa não manifestará a presença de Deus, mas a ira, contenda. Ou seja, as pessoas vão ver que quem está no controle é a carne, mesmo que ali na sala tenha uma Bíblia aberta, mesmo que ali na sala tenha uma foto do seu chamado. Quem sabe hoje tiraram uma foto aqui do pastor João do Malo, quem sabe lá na frente, lá a foto do dia que eu fui chamado. Mesmo que tenha uma foto com uma vara de Arão, mostrando lá o dia que eu fui escolhido. Porém hoje a gente está vivendo contenda, divisão. Não adianta aquele quadro ali, mostrando o dia da sua unção, o dia que você foi escolhido, o dia que você foi chamado. Não adianta ter uma vara de Arão florescendo ali. Entendeu? Não adianta ter a tábua dos 10 mandamentos ali aberta. Entendeu, querido? Não adianta você ter a arca da presença, que é manifestada através da palavra, da dependência e do chamado. Se o que se manifesta na sua vida
São as obras da carne. Então, querido, se você diz para mim hoje, pastor, eu identifiquei vários frutos da carne na minha casa, no meu casamento, na minha família, eu te aconselharia, querido, a tomar uma decisão hoje, antes que seja tarde demais, antes que alguém morra nessa casa, antes que a casa caia definitivamente. Porque se isso está acontecendo, é porque não está adiantando a arca do Senhor na sua sala. Se isso está acontecendo, é porque você está um grande candidato ou uma candidata à família de Abinadab. 20 anos, nada acontecia, mas de repente a casa caiu. Uma coisa que tem que nos chamar a atenção é que, veja bem, eles tocaram na arca, eles pegaram, tiveram que pegar para botar em cima do carro, eles andaram durante um tempo, festa, celebração, só que chegou uma hora que ela pendeu, e quando foi tocar, a morte veio. Consegue entender? O negócio já estava errado, mas não manifestou que estava errado no início, porque de repente alguém podia ter morrido lá na casa quando tentaram pegar e botar em cima do carro. Não aconteceu isso assim não. Botaram em cima do carro, foram andando no cortejo, foram celebrando, adorando, de repente no meio do caminho a morte aconteceu. Por isso que eu estou falando, porque de repente você olha para a sua vida, mas pastor, está tudo bem, graças a Deus a gente está indo. Até quando? Essa é a questão, até quando? Porque a qualquer momento ela pode pender, querido. E aí pode manifestar a desgraça. Porque eu vou repetir, querido, não basta termos a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. O que faz a diferença é a manifestação dessa presença em nós. Como seria isso, pastor? Palavra. Como é que está a palavra na minha vida? Eu tenho andado de acordo com a palavra. Eu tenho buscado conhecer a palavra para não ser imprudente. Eu tenho respeitado os princípios dessa palavra para não tomar uma decisão, mesmo que a intenção seja boa, mas não é isso que Deus quer. Como é que está a dependência? Será que suas decisões não estão sendo tomadas também de forma imprudente? Porque você não quer esperar acontecer como Deus diz. Você não quer continuar na dependência do Senhor. Você está assumindo o controle. E com relação ao seu chamado, como é que está? Até quando Deus vai ter que continuar te dando chance? Então, querido, nessa noite eu queria orar por isso, porque eu creio, querido, que é tempo da igreja se levantar e reagir à presença do Senhor, antes que a presença do Senhor reaja. Amém? Há necessidade de que a igreja reaja à presença do Senhor, como Obed-Edom fez, antes que a presença do Senhor reaja. Vamos colocar de pé? Queria falar para você que está assistindo pela internet, você que está em casa. Você já se converteu, já entregou sua vida para Jesus? E aí, mudou alguma coisa? Porque a questão não é ter a arca na tua casa. Não adianta simplesmente falar, eu já tenho a presença de Deus na minha vida, ou eu já estou na presença de Deus. 20 anos essa presença ficou na casa de Abinadab. Não aconteceu nada com a vida dele, pelo contrário, no final o filho dele morreu. Mas de repente, por essa circunstância, essa arca foi colocada na casa de um homem que se chamava servo. E naquele momento, ele teve uma postura diferente com aquela arca. E por causa dessa postura, bastaram 3 meses para a sua vida e a sua família serem transformadas, a ponto da notícia chegar lá em Jerusalém dizendo: rei,
algo aconteceu. A arca não é o problema, porque Obed-edom está prosperando, porque a família dele está prosperando. Parece que o negócio está em como a gente lida com essa presença. Vamos fazer direito, vamos fazer como a palavra de Deus diz, e Deus nos abençoará. Quem sabe agora, hoje não é a hora de você tomar uma decisão de honrar a presença de Deus na sua vida. Como é que está a palavra? Como é que está a dependência? E o seu chamado? Que o Senhor ministre ao seu coração, e que essa palavra possa ser um divisor de águas na sua vida, como foi na vida de Obed-edom, que não apenas afetou a sua vida, a sua casa, mas a sua descendência. Pense nisso, querido. Que Deus te abençoe.